Atos, capítulo 17 e verso 24. Eu vou ler o verso 24 e o verso 25. Atos 17, 24, 25, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aleluias. Senhor, fale conosco, Pai, nessa noite, de uma maneira especial. Fale com o teu povo nessa noite, de uma maneira íntima, onde nós possamos sentir o Senhor transformando a nossa mente, para que através dessa transformação a nossa vida possa mudar, para que a nossa alma possa ser curada, seja curada, em nome de Jesus. Amém. Tem uma doutrina muito comum, conhecida no mundo cristão, que são os atributos de Deus. Os atributos de Deus. É muito comum falarmos sobre os atributos de Deus, e eu quero falar nessa noite sobre os atributos de Deus. E o que é atributo? Atributo é particularidade, características, qualidades de alguém ou algo. É particularidade, característica, qualidade de alguém ou de alguma coisa. Isso é um atributo. Então, quando pensamos em Deus, Deus tem muitas particularidades. Deus tem muitas características que a Bíblia nos mostra. Tem muitas qualidades que a Bíblia nos mostra. Isso é os atributos de Deus. E os atributos de Deus são divididos em duas classes: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então temos os atributos de Deus que são divididos em duas classes: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São características de Deus, particularidades de Deus que Ele tem e que você também tem. Isso é um atributo comunicável, é uma particularidade de Deus que Ele também distribui aos seres humanos. Então, qual é um atributo comunicável de Deus, para que a gente possa entender? O amor. O amor é um atributo de Deus, comunicável, porque Deus é amor, Deus ama, e você também ama. É claro que você não ama na perfeição do amor de Deus, mas de alguma maneira você também ama. Isso é um atributo comunicável. Deus tem e você também tem. Ele permitiu que você tivesse essa qualidade. Um outro atributo comunicável de Deus nós podemos lembrar da misericórdia. A misericórdia também é um atributo, é uma característica de Deus que Ele tem e Ele permite que você também tenha. Então, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. E você também, em alguns momentos, age com misericórdia com algumas pessoas. Tem vezes que alguém pisa no seu calo. Tem vezes que alguém puxa o seu tapete. Tem vezes que alguém tira você do sério. Tem vezes que alguém faz com que você perca a paciência. Mas aí você, refletindo sobre essa situação, você resolve não pagar com a mesma moeda. Você poderia também ofender, você também poderia magoar, você também poderia puxar o tapete,
você poderia fazer tantas outras coisas, só que você não faz, você age com misericórdia. A pessoa te magoou, mas você resolve não fazer a mesma coisa que a pessoa, porque você tem um atributo, uma característica de Deus em você, que é a misericórdia. Então isso é um atributo comunicável de Deus. Novamente repito, claro que nós não temos misericórdia na mesma proporção que Deus, na sua excelência, tem. Nós temos uma misericórdia muito frágil comparada com a misericórdia plena em Deus. Mas nós temos misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Então, isso é alguns exemplos de atributos comunicáveis. São atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são particularidades de Deus, características de Deus, qualidades de Deus que os seres humanos não têm. São atributos que Deus tem, mas você não tem. Então, tem alguns exemplos para que a gente possa pensar nos atributos incomunicáveis. Um exemplo bastante comum é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem domínio de absolutamente tudo que acontece no universo. E não é que a mão de Deus está aqui no Brasil, a cabeça de Deus está lá na Europa, o pé de Deus está lá nos Estados Unidos, não é isso. Deus está completamente, Ele inteiro está em todos os lugares do mundo. Isso é um atributo incomunicável, é uma característica que Deus tem, mas você não tem. Você não consegue estar em todos os lugares do mundo. Algumas pessoas até gostariam de estar, para saber o que está acontecendo. Mas, fato é que eu e você não temos esse atributo de Deus. Nós não somos onipresentes, muito pelo contrário, nós só conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente, e às vezes, nem o que está à nossa frente, nós conseguimos enxergar. Então, isso é um atributo incomunicável. Nós somos limitados, nós não estamos em todos os lugares, não sabemos como que seria isso, a gente não consegue nem ter a dimensão de como que funcionaria isso. Então, isso é um atributo incomunicável de Deus. Um outro atributo incomunicável é a imutabilidade de Deus. Ou seja, traduzindo aqui para nós, Deus não muda. Deus nunca muda. Ele foi o mesmo ontem, Ele será hoje e permanecerá o mesmo eternamente. Deus não muda. Não tem nada que faça com que Deus mude. Deus não aprende nada novo. Não é que nem pessoas hoje que estão com talvez 40, 50 anos, que viveu numa época que não tinha celular. E agora está tendo que se adaptar com celular, com WhatsApp, com um monte de coisa. Isso para Deus não acontece. Deus não muda. Deus não tem esses dilemas. Ninguém ensina nada para Deus. Ninguém conta um babado para Deus como se Ele não soubesse do que está acontecendo. Eu e você, quando entramos na igreja, hoje, você entrou na igreja com uma mente. Você vai sair daqui hoje já outra pessoa, com outras informações. Você vai sair daqui hoje já com outras coisas na sua cabeça que você nunca tinha pensado. Você já mudou. Você não é a mesma pessoa de 2019. 2019 ficou para trás e você mudou, você está em 2020. Muita coisa aconteceu na sua vida nesses poucos dias de 2020, mas já foi o suficiente para você mudar. Um aluno, quando entra numa sala de aula para assistir uma aula, ele entra e no término da aula ele sai com um monte de informações novas. Ele já, de algum modo, ele já não é o mesmo também. Ele já teve algumas modificações em seu ser.
nós podemos pensar que talvez um homem solteiro, ele não é o mesmo quando ele se casa, ele não é o mesmo quando ele tem filho, ele não é o mesmo quando esse filho morre, ele não é o mesmo quando ele vai para um segundo casamento, ele não é o mesmo quando ele muda de igreja, ele não é o mesmo quando ele muda suas amizades, ele não é o mesmo quando ele começa a assistir algum programa de TV diferente ou assistir alguma coisa no YouTube, ele não é o mesmo. Essas pequenas informações, esses pequenos acontecimentos que nos escapam, que escapam aos nossos controles, isso tudo modifica a nossa pessoa. Então, imutabilidade é algo que só Deus é. Ele é imutável. Deus não muda. Deus não aprende nada novo e Deus jamais se esquece de algo. Quantas coisas eu e você já nos esquecemos? Quantas coisas boas ou ruins que aconteceu com a gente e que passou. Detalhes. Tem gente que, se você perguntar, a pessoa não lembra o que comeu hoje no almoço, ou comeu na terça-feira passada no almoço. Não sabe, passou. Esqueceu. Deus não se esquece. Deus, Ele não muda. Não existe acréscimo em Deus e não existe perca em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, tem esses exemplos de atributos comunicáveis, tem muitos outros atributos que eu poderia dar exemplos aqui, e tem outros exemplos de atributos incomunicáveis. No entanto, eu quero aqui falar de um atributo incomunicável de Deus, que é a independência. Deus, como nós lemos no texto aqui de Atos, Deus é independente. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de pessoa nenhuma. Deus não precisa de pastor nenhum para fazer nada para Ele. Deus não precisa de músico. Deus não precisa de cantor. Deus não precisa de pessoas para fazer alguma coisa para deixar Ele alegre. Deus não se chateia com absolutamente nada que possamos fazer a Ele. Deus é totalmente independente de qualquer coisa que possa existir no universo. Então, quando nós entendemos esse atributo incomunicável da independência, nós perdemos aquela noção de que que Deus vai ficar chateadinho com a gente, que Deus vai ficar tristinho com a gente, que Deus vai ficar surpreso com você, que, nossa, Deus nunca imaginou que você faria essas coisas. Meu irmão, Deus, Ele é independente. Deus, Ele é independente da humanidade e de qualquer outra criação. Ele é satisfeito nele mesmo. Deus é aquela famosa palavra usada na teologia como aceidade de Deus. Deus se basta. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são suficientes neles mesmos. Então eles não precisam de absolutamente nada. Deus não criou a humanidade porque Ele estava carente. Deus não criou os homens porque Ele estava tristinho, chateadinho. E aí Ele falou, eu preciso criar um povo para me fazer companhia. Não existe isso em Deus. Deus é independente. O apóstolo Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele fez o mundo e tudo o que nele há. Ele não precisa, Ele não carece, Deus não tem carência. Coisas que talvez os seres humanos têm, é a carência do elogio, é a carência do tapinha na costa, é a carência do abraço, é a carência de tantas coisas. Deus, Ele não depende disso, Ele não precisa disso vindo dos seres humanos.
porque ele vive em uma plena comunhão entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, a independência de Deus é algo muito importante. Tem uma discussão lá no livro de Jó, eu vou ler esse texto aqui com você, uma discussão que acontece lá no livro de Jó, que Jó ficou doente, perdeu um monte de coisas, e ele estava reclamando com Deus, porque a vida dele estava difícil. A vida dele estava muito difícil, e Jó começou a murmurar, a reclamar, a falar um monte de coisa para Deus em oração e conversando com seus amigos. Acontece que num determinado momento, lá no final do livro de Jó, nas partes finais, Deus diz o seguinte, olha só o que Deus diz: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Quem deu alguma coisa para Deus? Quem emprestou alguma coisa para Deus? Quem ajudou Deus em alguma coisa? Que agora Deus está com dívida, agora Deus está em dívida com você. Como muitas pessoas dizem, que Deus tem dívida, que eles têm créditos com Deus, e agora Deus tem que pagar esse crédito. Irmãos, ele continua: tudo que há debaixo dos céus me pertence. Ele está dizendo para Jó, Jó sofrendo, reclamando, orando, levantando altas questões para Deus, e Deus então diz para Jó o seguinte: quem primeiro me deu alguma coisa para que agora eu pague? Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Oração de Moisés. Coisa mais incrível do mundo. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Vão levantar homens bravos, valentes, homens que vão querer matar Deus, homens que não vão acreditar na existência de Deus, pessoas que vão ter um relacionamento com Deus e depois vão se afastar desse relacionamento, pessoas que vão murmurar contra Deus, pessoas que vão tomar atitudes erradas em suas vidas e na hora de pagar o preço por essas atitudes, vão colocar a culpa em Deus, e vai acontecer de tudo como acontece em toda a história humana. No entanto, de eternidade em eternidade, Deus continuará sendo Deus, porque se tem algo que Deus é independente. Deus é independente. E esse é um atributo incomunicável. Por quê? Porque os seres humanos não têm essa qualidade, essa característica. Nós não somos independentes. E uma pessoa que diz, uma pessoa que diz talvez a frase, eu quero ser independente, é uma pessoa que está vivendo num mundo paralelo à existência humana. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, e quando nós olhamos para a vida, nós percebemos que não existe a independência. Ninguém é independente. Ninguém consegue a independência. Pessoas que lutam pela independência são pessoas fantasiosas, são pessoas que talvez estão no mundo dos desenhos animados. Porque no mundo real, no mundo das verdades, das verdadeiras, das verdades, da sabedoria de Deus, não existe a possibilidade de um ser humano ser independente. E Deus, na sua sabedoria, Ele não deu esse atributo para os homens, porque Ele não quer que eu e você sejamos independentes, porque Ele poderia ter dado essas características para todos nós, só que Ele não fez. O que Ele fez? Ele quer que eu e você sejamos
dependentes. Eu e você precisamos ser dependentes. Eu e você precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos entender que Deus faz o que Ele quer, Ele não precisa dar satisfação para ninguém, Ele vai e volta de onde Ele quiser, Ele é independente. A raça humana não compactua desse atributo. Nós somos dependentes, e nós somos dependentes das coisas mais bobas do mundo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Você é dependente da sua saúde física. Você precisa ter uma saúde física para você fazer as coisas. Porque se você perder essa saúde que você tem, você está enrolado. Você é dependente disso. Você é dependente do trabalho que você tem. Porque se você perde esse trabalho, ou se você perde essa maneira de levantar o seu dinheiro, você vai ter que encontrar outra. Ou você então sofrerá muito. E a sua dependência já não será do dinheiro, mas será de outras coisas. Nós somos dependentes da família quando nascemos. Um bebê é dependente da sua mãe. Uma criança é totalmente dependente da sua mãe e do seu pai. Eu e você já tivemos que viver quase que muitos anos sendo dependentes de pai e mãe, ou de um avô, de um tio, ou de algum parente. Nós somos dependentes de amigos, nós somos dependentes do cônjuge, nós somos dependentes da igreja, nós somos dependentes daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos, nós somos dependentes dos professores, nós somos dependentes dos pastores, nós somos dependentes de muita coisa. Você é dependente de muita coisa, você é dependente da comida, você precisa se alimentar. Se você colocar no seu coração que você vai ficar um mês sem colocar absolutamente nada de comer na sua boca, você terá sérios problemas. Você é dependente. Você é dependente de conseguir engolir uma comida. Se você não consegue engolir uma comida naturalmente, você precisará depender de outras coisas, de outros aparelhos, de outros meios. Nós somos dependentes. Então, essa busca por independência é uma ilusão boba de gente que não amadureceu na sua existência. O discurso de independência, como nós ouvimos muitos jovens dizer sobre isso, eu quero ser independente, eu quero buscar a minha independência. Não existe independência, só existe você sair de uma dependência e se tornar dependente de outra coisa. E se você sair dessa outra coisa, você se tornará dependente dessa outra coisa. É assim a existência humana. Esse atributo não é um atributo comunicável. Eu e você não temos essa característica da independência. Nós somos totalmente dependentes um do outro. E isso muda muito a nossa ótica de enxergar a igreja, de enxergar a nossa vida cristã e enxergar a nossa existência. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 18, que diz o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Verso 19, capítulo 12, verso 19 de 1 Coríntios. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Preste atenção. Se todos
fossem um só membro, se toda a igreja fosse só pé. Pensou um corpo humano que só tem pé? Aonde é para ter nariz, tem pé. Aonde é para ter orelha, tem pé. Já pensou uma monstruosidade dessa? Então o apóstolo Paulo está dizendo, se todos fossem um só membro, em onde estaria o corpo? Não existe corpo. Se só tem pé, então não é um corpo, é um monstro. E uma igreja não pode ter só pé. Uma igreja não pode ter só olhos. Uma igreja não pode ter só boca. Uma igreja é constituída de muitos membros. E cada membro tem a sua particularidade. Por isso que nós não podemos trazer para a igreja a uniformidade. O que é uniformidade? Uniformidade é você... Vamos pegar um exemplo aqui que eu dei hoje cedo na reunião. Uniformidade é você pegar o time do Brasil, todo mundo verde e amarelo entra em campo, isso é uniformidade. Mas cada um está preocupado com o seu objetivo. Um quer ser o artilheiro, o outro quer se aparecer, o outro quer sair bonito com o cabelo na moda, e cada um tem um objetivo e luta por esse objetivo. O outro só foi para curtir mesmo, um quer ganhar o jogo, quer ganhar a Copa, e tem de tudo numa uniformidade. Mas quando se trata de unidade, é diferente. A unidade, todos nós somos diferentes. Todos nós temos as nossas características, o nosso temperamento, o nosso tom de voz, a nossa maneira de pensar, a nossa cultura familiar, a nossa cultura de cidade. Temos inúmeras influências em nós. Só que todos nós pertencemos a um só corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é unidade. Somos diferentes, mas fazemos parte de um só corpo. Não é uniformidade. Uniformidade é vazio. Uniformidade é superficial. Pessoas que falam a mesma coisa só por falar, mas eles não têm aquela unidade verdadeira. Então, quando nós lemos esse texto, do capítulo 12, verso 19, que o apóstolo Paulo está dizendo que se nós fôssemos todos um só membro, então não seria um corpo. Mas nós somos muitos membros que constituem um corpo. E na igreja vai ter uma pessoa que é muito carinhosa. Na igreja vai ter uma pessoa que abraça, que beija, que é hospitaleira. Na igreja vai ter uma pessoa que tem o dom da hospitalidade. Vai ter uma pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria. Você senta para conversar, você recebe conselhos que podem mudar a sua vida. Outra pessoa tem o dom da oração. A pessoa ora de uma maneira espetacular. E todo mundo procura essa pessoa para orar. Fala, olha, meu irmão ou minha irmã, eu quero que você ore por mim. Outros têm o dom da exortação. Outros têm o dom da misericórdia. Outros são extremamente amorosos. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu temperamento. E nós, como igreja, precisamos aprender a lidar com as diferenças, sem que essa diferença nos faça desunidos, mas ao contrário, unidos em Cristo Jesus, porque uma igreja que é realmente o corpo de Cristo, ela aprende a lidar com as diferenças. Eu sempre brinco que eu pareço um cubo de gelo, frio. Você já pensou se toda a igreja fosse desse jeito? Irmãos, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, e esse jeito peculiar que cada um tem é necessário para o corpo de Cristo. A orelha não pode dizer para o nariz que não precisa dele. A boca não pode dizer para os olhos que não precisa dele. Todos nós somos necessários um para o outro. Nós somos diferentes, sim, somos muito diferentes. Mas nós pertencemos a um corpo e precisamos aprender a lidar
com as diferenças. É o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E o que acontece na igreja, muitas vezes, é que a igreja não consegue entender 1 Coríntios capítulo 12, verso 20. Porque nós não aceitamos a diferença. Nós queremos que todos sejam iguais. E não é todos iguais. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja dos Coríntios. Vocês não são iguais. Vocês são diferentes. E é justamente nessa diferença que o poder do Espírito Santo vai agir. É justamente nessa diferença. Um supre a carência do outro. Um supre a limitação do outro. Porque nós somos dependentes. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes um do outro. E uma igreja que entende esse princípio, no mínimo, ela começa a amadurecer. O irmão que entende esse princípio, ele amadurece com as diferenças do outro. A moça ou a mulher, a irmã que entende esses princípios, começa a amadurecer e convive com excelência, convive com paz, harmonia, amor, misericórdia, graça, perdão, com a diferença do outro. Só que algumas pessoas querem colocar na igreja a camisa da uniformidade. Todo mundo tem que ser pé. E aí não vira o corpo de Cristo, que é lindo, maravilhoso, com todas as suas diferenças. Isso vira um monstro. Então eu quero dizer para você, Deus fez você desse jeito. Ele tem algum motivo para ter feito você desse jeito. É claro que mesmo você sendo desse jeito, sempre tem alguma coisinha para você melhorar, aperfeiçoar, mas Ele quer essa essência, foi assim que Ele fez você. O salmista diz que antes de nós virmos a nascer, Deus já tem todos os nossos dias contados, Ele nos formou no ventre de nossas mães. Ele colocou essa característica, e do jeito que você é exatamente o jeito que Cristo quer usar você para a vida do reino de Deus. É unidade. Unidade. E para entender a unidade, você precisa entender a dependência. Se você não entende que você é dependente, você não consegue se unir a ninguém. Você só quer pessoas que são como você, que pensam como você, que fazem exatamente do jeito que você faz. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Então, nessa noite, a minha oração é para que a gente possa usufruir de alguns atributos de Deus, como a misericórdia. Ele comunicou a misericórdia para nós. Ele deu a misericórdia para nós também. E a misericórdia, ela é necessária justamente porque nós não somos independentes. Como nós dependemos do outro, como nós somos seres limitados e que sempre precisamos da ajuda do outro, a misericórdia sempre será necessária. Uma pessoa que não tem misericórdia, um homem, uma mulher que não tem misericórdia, ele não consegue viver a igreja, ele não consegue caminhar com a igreja, ele não consegue superar as diferenças, porque ele não sabe lidar, ele não usufrui do atributo comunicável, que é a misericórdia, tendo em vista que ele não tem o atributo incomunicável, que é a independência. Primeiro, somos dependentes de Deus. Entregue todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue a sua esperança, tudo nas mãos de Deus. Em segundo,
aprenda a lidar com as diferenças, porque cada um de nós é um membro diferente, cada um de nós tem um objetivo no reino de Deus diferente. Deus criou você do jeito que você é, e Ele vai te usar exatamente do jeito que você é. Quero encerrar aqui a minha palavra e fazer uma oração com você.